Primeiro livro de Samuel, capítulo 9. Havia um homem de Benjamim, rico, influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate, trineto de Áfia. E ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Aconteceu que as jumentas de Quis, o pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salisa, mas não encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Saalim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim e mesmo assim não encontraram. Chegando no distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo: vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. O servo, contudo, respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado, e tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saul disse a seu servo: se formos, o que lhe poderemos dar? A comida de nossos sacos de viagem acabou, não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? O servo lhe respondeu: tenho 3 gramas de prata. Darei isto ao homem de Deus, para que ele nos aponte o caminho a seguir. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Eu profetizo que todos vão entender, receber a tua palavra, que tu cresças e eu diminua. Eu profetizo sobre nós espírito de sabedoria e de conhecimento. Faz mais uma vez, Senhor, no nome de Jesus. Diga amém. Hoje eu começo a pregar a série de mensagens anônimos extraordinários. E eu quero pregar hoje sobre o servo de Saul. Eu vou falar um pouco sobre o servo de Saul. Esse homem que aparece na Bíblia, não tem o seu nome citado, mas de uma forma extraordinária, ele é essencial para que Saul possa viver um novo ciclo na sua vida, e não só Saul, a própria nação de Israel. A partir desse momento, vai começar um novo tempo em Israel, porque aqui vai acontecer um encontro entre Saul e o profeta Samuel, que vai ungir Saul rei sobre Israel. E quando eu comecei a pensar nisso, quando Deus gerou essa série no meu coração, eu comecei a ler alguns textos, e me veio esse texto no coração, e eu comecei a ler, entender um pouquinho. O Espírito Santo foi ministrando algumas coisas no meu coração, e eu sei que Deus tem muita coisa para falar com a gente. E eu sei que Deus te trouxe aqui. Então, a palavra de hoje: uma perda, um conselho, um profeta. Eu quero ministrar um pouquinho sobre isso nessa noite. Antes de falar propriamente dito do servo de Saul, vamos falar um pouquinho de Saul. Quando você olha para a história de Saul, Saul foi ungido rei sobre Israel. Ele recebe uma unção de governo. Saul teve grandes vitórias à frente do exército de Israel. Deus prosperou Saul. Deus abençoou Saul. Saul recebeu a unção do profeta Samuel. Mas quando você olha para a trajetória de Saul, você vê que ele não terminou bem a sua carreira. Você vê que ele não terminou bem a sua trajetória. Então, no início dessa mensagem, eu quero dizer algo muito importante. Eu quero dizer algo que você possa gravar isso. A questão não é como você começa, e sim como você vai terminar a sua vida. A questão não é como você começou, e sim como você vai terminar a sua trajetória. Você precisa ser fiel até o final. Você precisa perseverar. Você precisa ir até o final, firme, constante na presença do Senhor. Saul vai se encontrar com o profeta. Olha isso. Saul vai se encontrar com o profeta Samuel, porque Deus havia falado para Samuel:
O povo pediu um rei ao Senhor. Aqui, entenda aí, olha a importância disso. Até esse momento, Israel não tem um rei. Não. Porque Samuel acumulava 3 funções aqui. Ele era profeta, sacerdote e era juiz em Israel. O povo pediu um rei em Israel. Então, o que vai acontecer com a nação de Israel? Vai mudar o modo de governo. Vai mudar a estação. A partir desse encontro, vai acontecer uma mudança. Porque a partir de agora, Israel vai ter um rei. Então Deus falou para Samuel, para ele ungir um novo rei. Ele é o profeta em Israel. Agora olha como começa isso. A Bíblia fala que as jumentas do pai de Saul se perderam. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente lê alguns textos na Bíblia, passa batido assim no texto e não dá a atenção que o texto merece. Quando o texto fala que as jumentas se perderam, isso era um problema sério, isso era um problema grave. Por quê? Porque naquele tempo, os animais de carga, eles eram muito valiosos. Porque os animais de carga movimentavam a economia de cidades. A gente não tinha estradas, muitas estradas pavimentadas. Não tinha. Não tinha caminhões, não tinha trem. As coisas pesadas eram transportadas através dos jumentos, dos animais de carga. Então, quando o texto diz que as jumentas se perderam, aqui tem um problema para a família. Está afetando a economia da família, está afetando o trabalho deles. Só que o que começa com um problema, termina com uma unção. Tem coisas na sua vida que começaram com um problema, mas é exatamente esse problema que está te aproximando do próximo nível. É um problema, sim, é um problema. Só que esse problema está te aproximando do profético. Esse problema está te aproximando do próximo nível. Saul sai de casa com um problema e volta ungido rei de Israel. Saul sai de casa com um problema, mas volta com uma unção. Existem problemas que chegam na nossa vida, que esses problemas, eles são a chave, eles são o passaporte. Esses problemas, eles são a mudança de nível. Você pode até falar: meu Deus, e agora? Acalma teu coração, porque é esse problema que vai te empurrar para o próximo nível. Às vezes existem coisas que normalmente iriam acontecer e você iria aprender daqui a 20, 10, 15 anos, mas por causa de um problema você teve que se virar, e em pouco tempo. Tem coisas que você enxerga como problema, mas é aceleração. Esse problema está empurrando Saul para Samuel. Você pode não estar entendendo agora. Você pode estar achando que essas coisas estão acontecendo na sua vida. Meu Deus, não. É problema hoje. Amanhã é um testemunho. É problema hoje. Amanhã é um culto de ações de graça. É problema hoje. Amanhã é mão levantada dando glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Diga amém essa palavra. Mas olha que interessante. O servo de Saul. Versículo 3. Olha isso. Aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: chame um dos servos
e vá procurar as jumentas. Olha que interessante. Chame um dos servos. O pai de Saul disse isso. Escolha um, dois, porque tinha muito. A Bíblia fala que ele era rico, não é só rico, ele era rico e influente. Então ele fala para Saul o seguinte: vá procurar as jumentas, mas chame um dos servos. Quer dizer que ele foi escolhido. Saul tinha vários servos, mas escolheu aquele servo. Por que ele foi escolhido, pastor? Porque ele tinha características que fizeram com que ele fosse escolhido. Para de querer espiritualizar as coisas, porque tem gente que quer espiritualizar tudo. Ah, não, mas pastor, porque, sabe, eu mereço isso aqui. Não. Deus, olha, a única coisa que você vai receber, que não precisa de meritocracia, é a salvação. Salvação. Para as outras coisas, você precisa fazer por onde? Você precisa fazer para merecer. Não, mas eu vou porque eu sou filho de Deus. Ué. Eu tenho que estar aqui porque o Senhor pode te colocar, meu irmão. Você acha que Deus é um Deus injusto? Que vai colocar alguém em alguns lugares só porque agora é crente? Não. Se você não fizer com excelência o que está na tua mão, você vai ficar para trás. Sabe por que ele foi escolhido? Porque ele era alguém excelente. Ele fazia bem feito. Ele era alguém. Ele não era qualquer servo. Ele não era qualquer servo. Tinha muito servo, mas ele não era qualquer. Por isso que ele foi escolhido. Olha o que o pai de Saul falou: escolha um dos servos. Ele tinha características que fizeram com que ele fosse escolhido. Entenda que nessa relação, no convívio, onde você está inserido, você precisa fazer com excelência. Faça o seu trabalho com excelência. Faça o seu trabalho para que as pessoas olhem para você e vejam o que você está fazendo. Não faça de qualquer maneira, não faça de qualquer jeito. Tem gente que não, depois que eu subir de nível, aí sim, não, dá o teu melhor agora, dá o teu melhor hoje, seja o melhor funcionário, seja o melhor marido, seja a melhor esposa, seja o melhor filho, seja o melhor pai, seja a melhor mãe, seja o melhor patrão, seja o melhor empresário, seja o melhor empreendedor, faça o que está na tua mão, faça com excelência. Não faça de qualquer jeito. Às vezes eu vou ministrar em um lugar, estou viajando, eu tenho sempre anotado no meu celular um bloquinho lá, tipo assim, falando sobre a igreja, ideias novas, e eu tiro foto, eu pergunto como é que funciona, porque eu estou vendo o que está acontecendo. E eu olho para as pessoas que estão fazendo com excelência, eu falei, a gente pode fazer isso também. O nosso Senhor sempre vai merecer o melhor. Sabe por que ele foi escolhido? Porque ele fazia com excelência. Entenda isso. Faça o que está na sua mão para fazer, mas faça com excelência. Não faz de qualquer jeito. Pessoas extraordinárias fazem o melhor que podem fazer, ainda que sejam anônimas. Agora, versículo 5. Chegando ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo: vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. Olha isso. Saul sabia que o seu pai não se preocupava só com ele, mas também com o servo, porque ele era alguém. Ele era alguém importante para eles, ainda sendo servo. Versículo 6. O servo, contudo, respondeu:
nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado, e tudo que ele diz acontece. Vamos falar com ele, talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Pessoas extraordinárias sempre têm uma palavra certa nas horas difíceis. O que Saul está dizendo? Vamos voltar. O que Saul está dizendo? A gente procurou em tudo quanto é lugar. A gente atravessou as montanhas. A gente atravessou toda essa região. A gente foi, a gente voltou. Vamos voltar. Mas pessoas extraordinárias sempre têm uma palavra certa nos momentos difíceis. Sabe o que ele falou? Não. Por que a gente não vai lá? Aqui mora o profeta. Pessoas extraordinárias não ouvem um amigo dizer que vai desistir e fica quieto. Pessoas extraordinárias não ouvem um amigo dizer cansei e fica quieto. Mulheres extraordinárias não ouvem uma amiga dizer cansei do meu casamento. Mulheres extraordinárias dizem aguenta mais um pouco, Deus é contigo, Deus vai mudar a tua história. Homens extraordinários não ouvem outro homem dizer cansei da minha família, cansei do meu casamento. Homens extraordinários dizem para os seus amigos não faça isso, Deus pode mudar a tua história. Pessoas extraordinárias não ouvem um amigo dizer olha meu diagnóstico, eu fui desenganado pelos médicos. Pessoas extraordinárias dizem não desista, porque Deus é contigo. Não desista, nós vamos orar juntos. Não desista, eu vou orar com você. Não desista. Pessoas extraordinárias não permitem que quem está à sua volta desista. Ele disse assim, ó, aqui mora o profeta. Aqui mora o profeta. Ele sabia onde o profeta morava. Tem pessoas que têm autoridade, tem pessoas que têm mais condições que você, mas não conhecem o caminho do profético. Tem pessoas que têm até mais autoridade que você, até mais relevância do que você, mas não conseguem acessar alguns ambientes. Tem pessoas que não estão em evidência, mas são responsáveis por você estar de pé hoje. Tem pessoas que oram por você que você nem sabe. Existem pessoas que oraram por você. Ei, agradeça a Deus pelos seus pais que oraram por você. Agradeça a Deus por aquelas pessoas que Deus levantou como intercessores para orar pela sua vida. Agradeça a Deus por pessoas que às vezes nem aparecem nos holofotes, mas dobram o seu joelho para orar pela sua vida. Tem gente que não tem o mesmo recurso, não tem a mesma influência, mas conhece o caminho que pode mudar a tua história. Pessoas que conseguem acessar. Ele sabia onde o profeta morava. Ele sabia que o profeta Samuel estava ali. Ele sabia o que Deus fazia através de Samuel. Ele sabia o endereço do profeta. Ele sabia. Então você tem uma perda, você tem um conselho, você tem um profeta. É o profeta que vai ativar o próximo nível. Às vezes é um conselho. Às vezes é um conselho. Eu acho que eu já contei isso aqui. Quando a gente estava comprando prédio aqui, sabe aquela confusão, né? De que a conta nunca fecha e você faz umas coisas loucas. E
Entenda uma coisa: quando os teus recursos forem menor do que a tua visão, significa que você está no caminho certo. Aí eu liguei para 2 amigos, porque a gente tinha que pagar uma intermediária. E eu liguei para 2 amigos e falei assim, uns pastores amigos meus, falou assim: cara, me empresta 100 mil reais. Ele falou: você está maluco? Não, mas eu vou pagar você em 1 ano. Aí ele falou: não, se eu tivesse eu te emprestava, mas cara, o negócio está ruim aqui para todo mundo. Aí eu liguei para outro pastor amigo, ele falou: cara, se eu tivesse 100 mil reais aqui hoje. Aí eu liguei para outro. Aí o outro me deu um conselho. Aí ele falou comigo o seguinte, falou: ô Salles, quem é o cara que tem 100 mil para emprestar hoje? Rapaz, você está doido? Aí ele falou o seguinte: que você não faz o seguinte? Faz o seguinte. Ele falou o seguinte: faz o seguinte. Faz o seguinte. Sai, Dilma, está repreendida. Ele falou o seguinte: cara, pega 10 amigos que você tem muitos amigos, pede 10 mil a cada um. E fala que vai pagar em 10 vezes. 10 mil dá para pagar por mês. Aí eu liguei para uns amigos. Eu falei: você não tem 100, mas tu tem 10, me dá. 10 eu tenho, me dá a conta. Arrumei 10 amigos que me deram 10 mil reais. Pagamos no dia a prestação do prédio aqui. Todos eles foram pagos direitinho. Deus honrou tanto a gente que não foi em 1 ano, foi em 5, 6 meses, estava todo mundo pago. Mas foi um conselho. Tem horas que um conselho ativa algo. Tem horas que Deus sopra uma ideia e muda toda a tua história. Arabacanda, arabachorecanda. Às vezes é um detalhe. Sabe o que Saul falou? Eu vou desistir. O servo, que nem nome tem, fala assim: não, Saul, o profeta mora aqui. Ande com pessoas que não vão aceitar a sua desistência. Alguém diz amém? Eu quero que você seja a boca de Deus para 3 pessoas. Diga assim, ó: você não vai desistir. Versículo 6. Versículo 6. O servo, contudo, respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele, talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saul disse a seu servo: se formos, o que lhe poderemos dar? A comida dos nossos sacos de viagem acabou, e não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? O servo lhe respondeu: tenho 3 gramas de prata, darei isto ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir. Pessoas extraordinárias não têm dificuldade de repartir o pouco que têm. Você viu como começou essa mensagem? O texto. Havia um homem chamado Quis, era rico e influente. Mas na hora de dar uma oferta para o profeta, ele não tinha nada. É o servo que fala: eu tenho aqui um pouco de prata. Um gesto de honra. O servo de Saul disse: eu tenho 3 gramas de prata, eu darei isso ao profeta. Quem tinha condições era Saul. Quem era rico era Saul. Quem era influente era o pai de Saul. Ele era só o servo. Mas é esse servo
que nesse momento fala assim, ó, eu tenho um pouquinho de prata, dá ele como oferta. Pessoas extraordinárias conseguem repartir o pouco que têm. Pessoas extraordinárias não estão presas na ganância do ter. Pessoas extraordinárias não estão presas nos bens e nem nas riquezas. Pessoas extraordinárias reconhecem o que é uma honra, o que é honrar. E ele fala para ele pega um pouco que ele tem. Gente, quem aqui tem dinheiro é Saul. Quem é de uma família rica, esse homem é só o servo. Ele é só o servo, mas ele tem um pouquinho de prata. E ele fala assim, vai lá e dá ele. Quero liberar uma palavra sobre você. Deus vai te dar sabedoria para administrar nesse momento de crise, nesse momento de escassez. Deus vai te dar sabedoria para você administrar os recursos que vêm para a tua mão. Oh, aleluia. Deus vai te dar inteligência para você administrar os recursos que estão na sua mão. Alguém pega essa palavra? Sabe, é esse servo. É esse servo que está entregando uma oferta. É esse servo que está dando uma oferta para Saul e lá no profeta. Pessoas simples. Pessoas simples, pessoas que não são citadas. O nome dele não aparece aqui. Quando você olha para a igreja do Brasil hoje, a igreja do Brasil cresceu, a igreja do Brasil prosperou. Mas esse lance de ter gente bem de vida, empresários, jogadores, pessoas influentes, é coisa muito nova na igreja. E tirando as exceções, na verdade essas pessoas têm dificuldade de ofertar, de dizimar, então nem se fala. Sabe como a igreja chegou até aqui? Com servos. Pessoas simples, que do seu pouco sempre abençoaram o reino. Pessoas simples que do seu pouco sempre repartiram. Pessoas simples que sempre do seu pouco demonstraram a sua fidelidade. Pessoas simples que repartiram sempre do pouquinho que tinham. Como a senhora, amiga da missionária Sueli, que frequentou aqui há algum tempo, morreu de Covid, estava frequentando aqui a nossa igreja. Depois que ela morreu de Covid, a irmã Sueli me trouxe um envelope, e ela estava já doente, e ela disse, se eu não conseguir, você entrega meu dízimo para o pastor. Dá na mão dele meu dízimo. São pessoas assim, simples, que do pouco nunca negociam sua fidelidade. O reino é feito de pessoas simples. Sabe? Pessoas que às vezes não vão nem aparecer, sabe? Uau, a igreja, conferência. Enquanto as pessoas brigam para sentar, tem gente no estacionamento, em pé, guardando os carros. Lá no Kids agora tem tias voluntárias ensinando a palavra de Deus para os seus filhos, para que você esteja sentado aí com calma. Tem pai e mãe aqui que nunca vão nem saber o nome da tia que estava lá com seu filho hoje. Mas uma coisa é certa, há no coração dessas pessoas um desejo tão grande de servir ao Senhor.
Eu estou falando com você na tua casa, minha imagem está aí, mas você não está vendo o irmão que está segurando a câmera. Provavelmente você nunca vai saber o nome dele. Mas eu só estou falando na tua casa, no teu tablet, no teu celular. Porque tem pessoas aqui segurando câmeras. Tem pessoas na transmissão lá atrás que não vão aparecer. Mas o reino está sendo proclamado. Primeiro Samuel capítulo 10, versículo 1 e versículo 2, olha isso. 1 Samuel capítulo 10, olha isso. Samuel apanhou um jarro de óleo e derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. E hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel em Zelza, na fronteira de Benjamim, e eles dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. O que vai acontecer com Saul? Ele vai ser ungido. Ele vai ser ungido rei de Israel. É isso que vai acontecer com ele. Ele vai ser ungido rei de Israel. Ele vai ser ungido rei de Israel. O profeta Samuel vai pegar um vaso de azeite e vai derramar sobre a cabeça dele. Você está entendendo isso? Vem cá, Dudu. O Diácono Alexandre, vem cá, por favor. Narciso, vem cá. Narciso, você vai ser Samuel. Dudu, você vai ser Saul, na fase boa de Saul, tá? Vem cá. Você é Samuel. Você é Saul. Tu vai ungir ele. E você é o servo. Só finge, não vai derramar água nele, não. Olha essa cena. O que vai acontecer aqui? O novo rei de Israel. O profeta está com um vaso com uma unção. O profeta vai só ungir ele, isso, mas só não molha não, tá? Isso. É bonito isso? Sim ou não, gente? Vem cá, Vitinho, tira uma foto aqui. Olha que lindo. Olha que lindo. Aquilo ali só é possível que o servo sabe essa cena? Só é possível porque o servo, que não tem nem o nome citado na Bíblia, pegou um pouquinho do que tinha, da prata que tinha, e falou assim para Saul: ó, vai lá, Saul, vai na casa do profeta, Saul. Obrigado. 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 Pessoas extraordinárias não tem problema em não aparecer, porque sabe que o propósito é muito maior, o reino é muito maior. Quem sabe quem viu Saul chegando, a Bíblia fala que Saul era bonito, ele era alto. Saul chegando com a prata, entregando. Quem sabe algumas pessoas que passaram por ali viram o servo com roupa de servo e tal, nem cumprimentaram, né? Nem deram bom dia, nem boa tarde. Mas é o servo que está fazendo com que aquilo aconteça.
Está sendo uma peça fundamental. Agora, entenda isso, e aqui eu encerro. Olha o que está escrito. 1 Samuel capítulo 9, versículo 22. E aqui eu encerro. Olha isso. Então Samuel levou Saul e seu servo para a sala e lhes deu o lugar de honra. Entre os convidados, cerca de 30 pessoas. Pegou de Saul e pegou o seu servo e levou. Existem momentos em que o céu começa a pegar você e fala assim, ó, eu vou te levar a lugares que você não tem condições de chegar. Você vai se assentar em mesas que você não tem condições de se assentar. Aqui o profeta os levou, colocou eles no lugar de honra. Eu quero liberar essa palavra sobre você. Deus está preparando um cenário. Existem lugares que você vai acessar por causa do teu coração. E Deus está dizendo assim, eu vou colocar você num lugar de honra. Só se você pega essa palavra, só para quem recebe essa palavra, Deus vai colocar você em lugares de honra. Sabe, gente, isso não fazia parte do protocolo. Servos não acessavam lugares de honra. Servo tinha uma mesa separada lá no anonimato. Servo comia com os servos se assentavam nos bastidores. A comida para o servo era comida diferente. A comida com o servo muitas vezes era comida que sobrava. O servo sentava longe. O servo nem acessava alguns ambientes. Mas agora o profeta faz um jantar, e daquelas 30 pessoas, tinham 2 pessoas ali, era Saul. Alguém podia perguntar, e aí Saul é teu irmão? E aí Saul é teu tio? E aí Saul é teu amigo? Não, esse aqui é o servo de Saul. Ei, prepare-se, porque Deus vai te colocar em alguns lugares de honra, que você não teria condições de chegar, mas Deus está dizendo, eu vou colocar você. Prepare que você vai acessar alguns ambientes que normalmente você não conseguiria acessar. Mas Deus está dizendo o seguinte, eu conheço o teu coração. Eu vi teu coração. Eu vi teu coração. Deus vai... Algumas pessoas vão experimentar a quebra de alguns protocolos. Eu libero uma palavra que ainda esse ano, ai meu Deus, a unção aqui, em ambiente de unção, palavras viram decretos. Ainda esse ano, tem alguém pegando? Ainda esse ano, você vai acessar alguns lugares que normalmente você não teria condições de acessar. Ah, mas Deus está dizendo, eu coloco, eu estabeleço. Oh meu Deus, fica de pé no teu lugar, a unção aqui. Aleluia. Oh, aleluia. Há uma unção nesse lugar. Fecha os teus olhos, deixa eu orar contigo. Quem sabe você está aqui com a gente hoje. Quem sabe você não pertence a nenhuma igreja evangélica. Ou quem sabe você, por algum motivo, se afastou, se desviou dos caminhos do Senhor. Eu quero orar com você. Você que não pertence a nenhuma igreja evangélica, ou você que está afastado. Por algum motivo você se afastou. Por algum motivo você se desviou, mas Deus te trouxe aqui hoje. Se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje, se você quer retornar para Jesus hoje, eu quero pedir que você, aonde você estiver, levanta uma de suas mãos, dá um sinal com a mão, aonde você estiver. Para assim com a mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Para assim com a mão, eu vou orar com você. Deus abençoe você. Deus abençoe. Deus abençoe você. Eu quero orar com você.
Você que levantou a sua mão, com todo respeito, com todo carinho, eu queria pedir que você saísse do seu lugar agora. Pede licença aí, onde você está. Vem aqui à frente. Isso, sai do seu lugar agora. Eu quero orar com você. Isso, pode vir. Hoje é o dia que Deus muda a sua história. Isso, pode vir. Glória a Jesus. Olha, Deus está te chamando. Deus está te chamando. Isso. Pode sair do seu lugar, vem. Hoje é o dia que Deus muda a sua história. Pode vir, sai do seu lugar. Venha. Isso. Pode vir. Você que não pertence a nenhuma igreja evangélica, ou você que está afastado, Deus está te chamando. Hoje é o dia que Deus muda a sua história. Sai do seu lugar e vem agora. Deus está chamando você. Saia do seu lugar agora, venha. Deus está te chamando agora. Ele vai mudar a sua história. Isso, pode vir, vem. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, louvado seja Deus. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Mas está vindo mais gente, pode vir. A igreja pode se expressar. Uou! É isso. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Isso. Agora escute bem o que eu vou falar com você. Eu vou encerrar essa parte. Dia 9 de dezembro, o último batismo do ano. Você está aqui ouvindo essa palavra, já tem frequentado a igreja, mas você ainda não se decidiu para o batismo. Então eu quero fazer uma oração especial por você agora. Eu tenho falado aqui, essa frase a gente fala, inclusive está na nossa camisa do batismo. Não é sobre estar pronto, é sobre estar decidido. Eu quero convidar você que ainda não deu o nome para o batismo. Pastor, ainda não deu o nome para o batismo, ainda eu tenho dúvidas. As dúvidas hoje vão cair por terra, porque Deus está falando com você hoje. Você que ainda não é batizado, mas se você quer tomar essa decisão de se batizar, sai do seu lugar agora, vem agora. Hoje é o dia que Deus vai selar você. Você está frequentando há algum tempo, Deus está falando com você hoje. Isso, glória a Jesus. É isso aí, glória a Jesus. Sai do seu lugar agora. Isso, pode vir. Eu quero orar com você agora. Vou orar com você agora. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar porque essa noite Deus vai te fortalecer. No último batismo do ano, você vai batizar para a glória do nome de Jesus. Está vindo mais gente, olha isso. Olha o que Deus está fazendo na casa, é isso aí. Glória a Jesus. Está vindo mais gente ali, glória a Jesus. Olha o que Jesus está fazendo aqui nessa noite. Vem. Pode vir. Aleluia. Isso, mais uma jovem aqui, mais aqui, ó. Glória a Jesus por isso. Jesus está fazendo isso hoje. Isso, mais uma vida, pode vir, vem, isso. Isso, louvado seja o nome do Senhor. Quem pode celebrar a Deus? Quem pode dar glória a Jesus? Olha, está vindo mais gente ali no meio. Ah, meu Deus, quem pode? Está vindo mais gente ali na lateral. Quem pode dar glória a Jesus? Oh, meu Deus. É isso. O Senhor vai te fortalecer para a glória do nome dEle. Então,
todos vocês que estão aqui, coloque a mão no coração, deixa eu orar. Obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui. Obrigado porque essa noite é o início de um novo tempo. Obrigado porque essa noite está começando uma nova história na vida dos teus filhos. Recebe agora os teus filhos e a partir de hoje comece um novo tempo, comece uma nova história. Toda palavra de maldição será quebrada e cancelada agora. Que toda palavra de maldição seja quebrada, cancelada, no nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Senhor, fortalece aqueles que vão se batizar. Toma pelas mãos, Senhor, e fortalece a vida deles. Quem pode dar glória a Deus? Olha para mim, nós não somos uma igreja perfeita, nós somos uma igreja saudável. A partir de hoje, vocês têm uma família e um lar espiritual, uma família espiritual, um lar espiritual. Nós vamos fazer festa para receber vocês. Olha para trás para que você veja essa família. Eu vou contar até 3 para fazer festa. Vem comigo, tema do leão. Pode dar glória a Deus. Quem pode dar glória